Título da palestra do professor positivo. Palavra. Muito bem, Rafael, professor Juan, saudar a todos, dar as vindas aos visitantes. Tivemos sinceramente muito bom receber a todos aqui, todo carinho. Sinceramente está sendo muito gostoso isso. Eu quero nominar aqui o meu grupo, do DASAI, que é o Thiago Fontaville, Pedro Henrique Santos, Guilherme Augusto Soares, Frederico Pessoa da Silva, Rafael Jorge Dalla Barba, William Gali Dietrich, Danilo Lima, Pereira Lima, Daniel Ortiz Matos, o Ziel Ferreira Lopes, o Júlio Sturmer, a Roberta Guber, a Clarissa Assinari, Igor Ratz, os olhinhos aqui brilharam. O Rafael Ferreira, lá de Rio Grande, Eduardo José Fonseca da Costa. Bom. Tatiane, que está ali também. O Melim está nomeado aí? Não. Enfim. Eu espero não ter esquecido ninguém. Sintam-se todos saudados. Eu quero agradecer esse grupo que trabalhou muito. E o João Nascimento. Enfim, quero agradecer esse grupo que pesquisa comigo há tanto tempo e que me acompanha e que tornou possível esse projeto. Então, sinto-se todos saudados. Há dois modos de contar as coisas. Vou tentar fazer isso de um modo muito mais com perguntas do que com respostas. Conta-se que o presidente Lincoln, estava fazendo uma entrevista para emprego, entrevistando algumas pessoas, não sei se era ele mesmo, mas enfim, não importa, para candidatos. E aí tinha que preencher um formulário, e o sujeito lá era candidato. E tinha a profissão do pai. O pai dele era ladrão de cavalos, imagina. E aí, de que morreu o pai? O pai dele foi enforcado, ladrão de cavalos. Como é que ele vai explicar isso? Aí ele explica, disse, meu pai era um comerciante e estava numa cerimônia pública e eis que de repente a plataforma cedeu. Então, eu tenho vários modos de contar e falar um pouco do positivismo para vocês. Vou tentar fazer isso de um modo assim muito light, com todo carinho, dando a importância do positivismo. Não fosse importante, isso foi ressaltado aqui por todos que aqui passaram. E num país como o nosso, em que nós não respeitamos minimamente os limites semânticos, daquilo que se pode chamar tanto de limites semânticos no sentido tradicional, como naquilo que a hermenêutica entende disso, nós temos que saber da importância da democracia, se entendendo o positivismo como uma teoria da democracia ou como uma teoria do direito. Acho que essa aliança é importante. O Bruno e eu já escrevemos um texto sobre isso, mais que um texto, e aqui estão presentes, então, positivistas, não positivistas, positivistas inclusivos, e todos numa discussão que é a frase que o Thomas disse, nós estamos aqui para tentar controlar o poder. E se a gente não puder fazer isso, é que aí nós fracassamos. Então nós temos que tentar fazer isso para fazer mais democracia, ou pelo menos fazer um pouco de democracia. E também eu quero falar disto, porque tem um famoso texto que eu escrevi que chama A Professora Me Disse, você é um positivista. Eu fui admoestado numa cerimônia pública em que a plataforma caiu praticamente, e eu defendia que um dispositivo do Código do Processo Penal devia ser aplicado, porque ali estava escrito que o juiz só pode fazer perguntas complementares. E eu insistia pelo fato de que complementares eram as perguntas que vinham depois.
enfim, que estava escrito, enfim, eu insistia nisso. E ela disse, você diz isso porque quer aplicar a letra fria da lei, você é um positivista. Aí eu pensei comigo, disse, mas que raios é isso que ela está falando? Então, aí a gente cai na real e vê, de fato, a caricatura que se fez do positivismo. Ora, se o positivismo se reescreveu, eu quero falar um pouco desse DNA durante todos esses anos, por que nas salas de aula e por que no cotidiano das práticas nós ainda achamos, estamos descobrindo hoje, que o juiz boca da lei morreu? E aí o que a gente bota no lugar dele? Um juiz que faz tudo. Poxa, Shakespeare era muito melhor que isso, na peça Medida por Medida, o Ângelo I, o Ângelo II. Shakespeare escreveu muito melhor do que está se escrevendo hoje sobre isso. Então, quero saudar, de fato, as pessoas que vieram aqui. E, de cara, eu quero fazer uma brincadeira, né, sobre essa questão que o Bruno fala aqui. Foi motivo de tanta polêmica sobre descrever e, ao mesmo tempo, prescrever. Eu diria que, nesse caso, o Bruno viola duas leis, a lei de Hume e a lei de Lênio. A lei de Hume, vocês sabem, a questão do ser e dever ser. A lei de Lênio é a seguinte, que quem separa direito e moral é a moral. Sem a moral, não se separa direito e moral. Agora, se quer trabalhar as duas coisas juntas, há uma violação aí da lei, não de David Hume, mas de a minha lei, que eu acabei de... E eu pus a fonte social autorizada, a mão humana, e agora vamos descrever, certo? Que é o segundo momento, porque temos aí um fato social, fonte social autorizada, nesse caso sou eu, fonte social autorizada. E vamos fazer no segundo. Vamos fazer uma súmula, exatamente. Bom, o positivismo jurídico é um fenômeno complexo, a gente viu aqui, e o positivismo nas suas variações, e há tantas coisas boas sobre o positivismo que se escreve. Eu mesmo no dicionário agora nós encontramos 10 ou 11 fórmulas. Existe gente no Brasil, o André, o Bruno, as pessoas que estudam positivismo, o Juliano, eu descobri, tem um livro importante do Juliano Maranhão. E aí também descobri um fã do Juliano Maranhão, que é o René. Enfim, que já está fazendo escola, o Julião, é recente isso, mas que bom isso, que eu fico muito feliz. Então, partindo dessa constatação, a crítica hermenêutica do direito, que a gente tentou fundar aqui, fundamos aqui, tem procurado compreender esse positivismo por intermédio de uma leitura da filosofia do e no direito, no intuito de não apenas descrever as suas características, mas também desvelar os paradigmas filosóficos entendidos aqui na linguagem do Stein como estándares ou vetores de racionalidade, né? Rafael Tomás de Oliveira, isso aqui. O justpositivismo clássico, embora cada uma das vertentes contenha diversas peculiaridades, né, apresenta traços definidos em todas elas, né? Trata-se de um movimento em que o material jurídico é estabelecido por alguma autoridade humana legitimada. Na França, o legislador do século XIX, a Alemanha, a questão das pandectas, e na Inglaterra, a jurisprudência analítica. Então, veja-se que isto que o positivismo posteriormente chamaria de tese dos fatos sociais, embora nesse momento histórico não seja da simples caracterização como fato social que derive a legitimidade do direito, mas da sua relação com a autoridade criadora, quer dizer, o legislador, o professor ou o juiz, né? O positivismo jurídico tem em sua genealogia o positivismo científico. Me parece que isso é inegável. Quer dizer, há positivismo jurídico porque existiu o positivismo científico. Aquela história, fato. Por que o direito é um fato social? Bom, porque Nietzsche diz, frente ao positivismo que diz só há fatos, eu digo só há interpretações. Bom, você não precisa mais discutir que o positivismo faz de fatos, e quando eu falo em descrever um fato, fato social, logo, olha a genealogia que se estabelece com relação ao positivismo.
jurídico. Então, o positivismo jurídico tem, em sua genealogia, o positivismo científico. Aqui a conexão com os paradigmas filosóficos fica absolutamente clara. Trata-se dos reflexos do paradigma da filosofia da consciência, em que a razão humana põe o sentido das coisas. Ou seja, no plano da discussão aqui posta, a razão põe o direito. Positivismo, na sua etimologia, significa eu ponho. Daí a raiz do positivismo jurídico. O direito é um fato social posto pela mão humana, pela razão humana. E que depois, descritivamente, separa direito e moral, ou procura separar direito e moral. Aí é uma junção de dois paradigmas. Quer dizer, há uma descrição de sentido adequacionista, né, numa espécie assim de equácio intellectum et rei, e a questão do paradigma da filosofia da consciência. Quer dizer, alguém põe a razão humana e tem que descrever para manter, sem mexer com isso, porque ele é um fato. Se ele é um fato, eu não posso mexê-lo. Então, para fazer isso, eu tenho que tirar valores, eu tenho que separar direito e moral. Então, em um momento posterior ao período clássico, todas as formas de positivismo jurídico passam a ter um ponto em comum, a pretensão de metodologicamente assumir esse caráter descritivo, que eu chamo de um caráter descritivo de cunho adequacionista. As proposições descritivas produzidas pelo positivismo em sua pretensão de negar qualquer tipo de metafísica no sentido de ontoteologia aqui, tratam a verdade como adequação do intelecto ao objeto. O Smilg Vidal tem um texto muito interessante que ele diz assim: podemos dizer que nesse paradigma o mundo é compreendido como um conjunto de substâncias que possuem determinadas propriedades. A função do intelecto humano consistiria basicamente em captar essa realidade e expressá-la usando a linguagem como uma ferramenta. Aliás, não é por menos que o maior analítico da atualidade, o Tugendhat, assume a verdade como ainda hoje. A questão da descrição. Um analítico tem que escrever. Não será analítico nesse sentido. Aí, por que Kelsen separou a ciência do direito da moral? Nós estamos falando de separação de moral, por que Kelsen separa a ciência do direito da moral, que causou toda essa algaravia hoje nas faculdades e nos fóruns? Então, essa busca por uma teoria neutra e atemporal já é vista em Kelsen, fala igualmente de longe, no qual transparecem os paradigmas filosóficos. Entretanto, o jurista entendia que essa objetividade possível no campo científico não o seria na aplicação do direito, estando o juiz desvinculado da lei e dos conceitos precedentes. Mas assim ele pensava porque entendia que o ato de aplicação, ao ser feito pelo sujeito moderno, paradigmas filosóficos, inexoravelmente eu não posso controlá-lo, e então ele está comprometido pela moral e pelo direito. Contudo, o material jurídico, a norma criada pela autoridade competente para pôr o direito, pode ser analisada pelo cientista teórico do direito, e ele irá descrever as possíveis interpretações dessa norma, sem fazer juízo de valor. Por isso, a sua interpretação, que é do cientista do direito, é um ato de conhecimento. Isto porque, caso o cientista dissesse qual é a melhor interpretação dessa norma, estaria proferindo juízos de valor que, embora herdeiro da escola de Viena, quero falar um pouco disso, acreditava que se tratavam de enunciados que não tinham rigor científico. Essas eram apenas opiniões ideológicas, morais, crenças religiosas. No entanto, na prática judiciária, o juiz precisa aplicar a norma ao caso concreto. Não pode apenas descrever o direito. Por isso, a prescrição decorrente do ato de aplicação do direito, que é a sentença, será um ato de vontade, pois ele escolhe qual é a interpretação da norma que lhe convier, segundo as suas subjetividades e as crenças. Para mim, Kelsen era um pessimista nesse sentido, porque o Pierluigi Ciassoni chega a dizer que o jogo interpretativo que o Kelsen admite no plano da aplicação coloca isso quase como personagem Humpty Dumpty, de Alice através dos espelhos, porque é um jogo de reinterpretação ilimitada. Portanto, os juízes são incontroláveis nesse sentido. Essa influência em Kelsen advém, eu não tenho dúvida disso. Eu fiz uma pesquisa, o René me forçou a fazer uma pesquisa mais profunda sobre isso, então sinta-se homenageado com isso. Além dos neopositivistas do Círculo de Viena, círculo esse que Kelsen de algum modo influenciou, foi influenciado por ele,
ele não fosse refém da subjetividade da linguagem natural. Explico. Isso vem do paradoxo do cretense. Kelsen se colocou no mesmo problema dos neopositivistas. Qual é o problema? O positivismo entrou em crise. O positivismo científico. Então, o que você faz? Eu não posso descrever, aqui, o Círculo de Viena, eu não posso descrever o mundo se eu tenho que fazer isso com uma linguagem eivada de subjetividades, etc., etc., vaga e ambígua. Então, para eu conseguir descrever isso, eu tenho que criar um segundo nível de linguagem. Isto é, eu não vou mais descrever o mundo, mas vou descrever proposições sobre o mundo. Nesse sentido, Wittgenstein, foi com seu atomismo, né, foi muito importante, e depois o Schlick e outros que fizeram essa questão da linguagem lógica. Que no fundo é o paradoxo do cretense, dizer, todos os cretenses são mentirosos, eu estou em Creta, eu sou um cretense, logo eu sou um mentiroso, o contrário da mentira é verdade, eu criei um paradoxo. O que eu faço? Eu só tenho uma saída, eu tenho que criar um nível de linguagem pelo qual eu digo que o conjunto dos enunciados aos quais eu me refiro, o meu não faz parte. Esse é o único modo de você que está dentro da impureza fazer um discurso puro. Kelsen faz um olhar puro. Mas o olhado é impuro. Esse é o lance em que Kelsen escapa disso. Eu tenho uma lista de autores, vou dizer rapidamente aqui, 10 autores que trabalham essa noção de ligação de Kelsen com o neopositivismo lógico. Desde o Leonel Severo Rocha, o Vará, o Arthur Ferreira Neto, o Mário Lozano, o Vladimir Carvalho Luz, o Juan Cofré, Kelsen e o Formalismo e o Círculo de Viena, que é uma revista da Faculdade de Valdívia, o Felipe Chanial, que é a História Argumentada da Filosofia, Moral e Política, o Pierluigi Chiassoni, que fala também disso, e o Friedrich Stadler, que é um livro recente que chama Logischer Empirismus und Reinrechtslehre, que é a lógica empirista e a teoria pura do direito. O próprio Bob, o Ferraioli, implicitamente, enfim, até com conversas, sempre confessou isso. Então, só para justificar, nesse sentido, de que há dois níveis, necessariamente, por causa desse paradoxo. E Kelsen se aproveitou disso por quê? Porque se o positivismo tem que descrever o direito, e direito é um fato social feito por fonte autorizada, como que eu posso continuar descrevendo ele se eu também estou dentro do direito? Impregnado de moral. Eu tenho que sair fora. Mas como é que eu faço fora? Só artificialmente, ou seja, o conjunto dos enunciados aos quais eu me refiro, o meu não faz parte. Ou seja, eu faço uma metalinguagem sobre a linguagem objeto, e só assim eu consigo fazer um olhar puro, sabendo que o objeto é impuro. Esse é o grande salto que ele faz. Então, nesse aspecto, fica evidente a influência que Kelsen sofre quando busca edificar a ciência do direito, a ciência do direito num segundo nível, libertando-a de todos os elementos que, nas suas próprias palavras, lhes são estranhos. A psicologia, a sociologia, a ética, a teoria política. Por isso, o objeto da ciência do direito precisa ser o direito, que é assim a linguagem objeto, descrito por uma metalinguagem e a ciência jurídica. Esse é o lugar da teoria pura. O caráter lógico, outra característica marcante do Círculo de Viena, ganha importância para Kelsen na medida em que pode ser aplicado, se não indiretamente às normas jurídicas, pois, aspas, podem ser aplicadas às proposições jurídicas, proposições jurídicas. O neopositivismo jogava com proposições sobre o mundo, e não mais João foi à venda, mas a proposição que eu substituo por X, Y ou Z, boto uma tábua de verdade. Claro, esse é o modo de eu purificar, para eu poder continuar descrevendo o mundo, né, sem valorar, ou seja, criar sintaxe semântica, não colocar a pragmática, ficar nesse nível de descrição, enfim. Então, proposições jurídicas que descrevem essas normas e que, por sua vez, podem ser verdadeiras ou falsas. Não há como desencilhar, nesse ponto, a teoria pura do neopositivismo. Mais do que isso, é impossível bem compreender a dimensão da TPD sem os pressupostos, né, que eu falei. Aí vem a sequência que eu falo, que das falhas do positivismo contemporâneo, a ausência de uma metalinguagem.
O positivismo jurídico contemporâneo não sacou, não entendeu, na minha concepção, ou pergunto se ele entendeu ou não, a complexidade da própria teoria pura do direito. Aliás, o próprio título da obra, que é uma teoria pura do direito e não a teoria de um direito puro. Isso porque, na medida em que Kelsen, dando conta do paradoxo do cretense, percebe que a linguagem natural, eivada de subjetivismo, não dá conta de um projeto descritivo neutro. Lembro aqui que o Hart admite que não compreendeu integralmente Kelsen. Criou, isso está no Ensaios de Jurisprudência e Filosofia, página 286 do livro Visitando Kelsen, Kelsen Visitado, né, do livro do Hart. Criou assim a metalinguagem, deu uma linguagem objeto. E o Pierluigi Chiassoni, também nas páginas 419 e 420, deixa transparecer um pouco isso, não vou fazer a citação dele aqui, fala das doutrinas do conhecimento que proporcionaram os ingredientes, diferenças subepistemologias kelsenianas são basicamente 3. É importante essa questão. Então, veja-se, quando um positivista pretende descrever o direito de forma neutra ou objetiva, ele esquece que não está fora do direito fazendo isso. Ele já parte do direito. E para fazer isso, ele está impregnado de moral. Portanto, para separar direito e moral, quem vai fazer isso é a partir da moral, porque não há um grau zero, um ponto arquimédico em que eu vou poder descrever, porque antes disso eu já tenho uma posição moral pela qual eu devo separar direito e moral. E aí, num terceiro momento, fazendo aquilo que hoje o Thomas falou aqui, que tenho que talvez, para salvar ou para colocar a importância do positivismo mais a lume, transformando ela numa teoria política importante, é colocar um princípio inicial pelo qual eu estipulo que é fundamental ou relevante moralmente que eu aplique um direito posto numa dada democracia. Isso eu já coloco de antemão, por exemplo, uma espécie de positivismo ideológico, seria assim, poderíamos chamar isso assim, ou de outro modo. Então, esse é o ponto, dizer, construir um conjunto de questões que não tem um ponto de Arquimedes. Claro que na crítica hermenêutica do direito, ou na hermenêutica, nós nunca vamos falar de uma Bodenlosigkeit, né? Que é o problema de um ponto sem grau zero, ou um ponto que não tenha um solo firme. E isso fica evidente com os seguintes exemplos. Vamos lá. Shafiro, no Legality, nota de rodapé número 2 do primeiro capítulo, admite que, em pelo menos alguns casos, não há como ser somente descritivo, necessitando de um engajamento normativo. Coleman afirma que a tese da separabilidade entre direito e moral é incompatível com o positivismo exclusivo, na medida em que um positivista exclusivo já parte de um ponto de vista moral, de que é bom separar o direito e a moral para descrever de forma neutra, objetiva, o que é direito excluindo a moral. Raz afirma: creio que Hart se equivoca nesse ponto e Dworkin é correto ao sustentar que a explicação da natureza do direito implica considerações avaliativas. E, por fim, a própria ideia do ponto de vista interno de Hart implica no abandono de uma descrição neutra. Diz Hart, sobre o ponto de vista externo, que, aspas, o seu ponto de vista será semelhante ao daquele que, depois de ter observado durante algum tempo o funcionamento de um sinal de trânsito numa rua de grande movimento, se limita a dizer que quando as luzes passam a encarnado, há uma probabilidade elevada de que o trânsito pare. Ele trata a luz apenas como um sinal natural de que as pessoas se comportarão de certos modos, tal como as nuvens são um sinal de que virá chuva. E aqui também vale lembrar o Humberto Scarpelli, né, nessa questão da lei de Lênio, né, mais ou menos isso, que é a moral que separa o direito e a moral. Kelsen não sofre desses problemas. Veja como todos os positivistas de tradição anglo-saxão acabam entrando nesses problemas das falhas da linguagem natural e do próprio paradoxo do cretense, por não conseguirem, talvez, lidar com o projeto kelseniano, amparado no positivismo lógico, enfim, ou do neopositivismo,
o que a Sônia fala em positivismo lógico, simplesmente, que resolve todos esses problemas sem resvalos nas aporias que decorrem de se trabalhar com apenas um nível de linguagem. Aí vem o terceiro ponto, o ponto na sequência, que é as falhas do positivismo contemporâneo. E talvez o problema que foi tanto falado aqui hoje, que é a ausência da preocupação com a causalidade e imputação. Eu acrescento isso, porque se eu fosse resumir tudo o que eu estou dizendo, eu pegaria uma frase clássica do Calsamiglia. Calsamiglia escreve um texto sobre pós-positivismo em que ele começa: o grande problema das teorias positivistas foi não se preocupar com a decisão. Bom, essa foi a grande discussão hoje aqui. Então, passa despercebido, talvez, pelos positivistas contemporâneos, ou eu pergunto se não passaria despercebido pelos positivistas contemporâneos, essa diferenciação entre causalidade e imputação. Por exemplo, a Norman Kelsen é o sentido objetivo de um ato de vontade dirigido à conduta de outro. É um sentido objetivo imputado a um ato de vontade. Dessa forma, Kelsen consegue delimitar com uma precisão o objeto da ciência do direito. Ou seja, ele constrói o seu próprio objeto de conhecimento. O critério kelseniano para identificar o direito é a norma. Tudo o que for, por assim dizer, normativo interessa ao cientista do direito. Por outro lado, os positivistas contemporâneos tendem a não fazer essa sofisticada diferenciação entre causalidade e imputação. Por isso, o ato do salteador é só diferente do coletor de impostos na imputação, porque de forma causal o efeito e o resultado é o mesmo. É só na imputação, no dever ser, é que está a diferença. Isso difere em Ras, por exemplo. Assim como não faz a diferenciação entre metalinguagem e linguagem-objeto, Ras também não faz a diferenciação entre imputação e causalidade. No exemplo dos salteadores, parece haver alguma autoridade entre eles na medida em que possuem um poder de exigência, vale dizer, tem uma autoridade perante os outros, ainda que essa autoridade seja totalmente imoral. O fator fundamental para a identificação do direito não parece ser a autoridade que reivindica o direito, mas antes o sentido jurídico que se atribui a um ato. É inegável, nesse ponto, a pergunta que deve ser feita. Qual é a relação ainda entre o positivismo exclusivo, o Ras ou outros, com a questão kelseniana? E será que, nesse ponto, Kelsen exatamente não foi melhor nesse sentido porque Kelsen sabia que era impossível separar direito e moral? Aliás, não só Kelsen sabia que era impossível separar direito e moral. Todos os neopositivistas sabiam no início do século XX que era impossível separar direito e moral, a não ser de forma artificial, fazendo um discurso de segundo nível. Kelsen sabia da impossibilidade de separar direito e moral porque sabia que só a moral separa direito e moral. Portanto, a partir disso é que ele constrói uma teoria em que ele separa a ciência do direito da moral, mas não direito e moral. E nós continuamos, e esse é o ponto só que eu queria levantar. O positivismo continua querendo separar direito e moral se os próprios neopositivistas do século XX inteiro sabiam da impossibilidade de separar direito e moral. Kelsen sabia da impossibilidade de separar direito e moral. E nós continuamos, talvez, será que o ponto do problema do positivismo não esteja exatamente de querer separar o inseparável? Exatamente porque eu não tenho um ponto pelo qual eu diga, a não ser moralmente querer dizer que eu tenho que separar a moral, e isso é uma posição moral. Aí chega o paradoxo. O paradoxo é o seguinte: um positivista exclusivo, por exemplo, dirá que o direito reivindica a autoridade. Mas, entretanto, o juiz pode, por ter responsabilidade enquanto funcionário público, em determinados casos, poderá vir a deixar de apresentar razões com respaldo de autoridade. Nesse ponto, o positivismo exclusivo pode sofrer uma forte objeção interna, porque pode ficar refém de sua própria teoria, uma vez que aquilo que o juiz utilizar como fundamento de sua decisão se transforma no momento posterior, ou seja, um fato social, em norma jurídica válida, um fato social.
Isso porque o positivista terá que descrever esse direito. Por exemplo, o Supremo erra, ou decide contra a Constituição, ou faz uma súmula inconstitucional, ela vira direito, ou o próprio precedente, como queiro, que terá que ser descrito num segundo momento. E se várias vezes acontece isso, chegará um momento que o direito descrito desaparece por algo que nós não tivemos condições de exigir do positivismo, um modo de obrigar o juiz a decidir conforme aquele direito que eu quero descrever. E esse é o ponto que todo o tempo nós cobrávamos aqui, certo? Então, isto porque o positivista terá que descrever esse direito, como dizia, sem fazer juízos morais. Quer dizer, na medida em que para o positivismo exclusivo direito e moral são cindidos, separados, a tarefa do positivista é descrever o direito. Mesmo as decisões proferidas à revelia do direito, que se transformam em direito sob argumento de juízos práticos, são direito, valem. Em um segundo momento já estão incorporados no direito e serão objetos de descrição. Veja que isso impede, inclusive, que se admita que os assim chamados easy cases sejam respeitados. Dizer que há um easy case ou um hard case já é um hard case. Afinal, Riggs versus Palmer não seria um easy case? Eis o ponto. Não é por outro motivo que Scott Shapiro admite que a discricionariedade judicial recai, inclusive, sobre eles. Isso está na página 254, 256 do Legality. O ponto em que o positivismo não lida e nem pode com uma teoria da decisão, esse é o ponto, olha. Concordo com Horácio Neiva, que em sua dissertação de mestrado, agora é livro da coleção que a gente tem na JustPodium, intitulado Uma Crítica Metodológica ao Positivismo de Russ, ele diz que somente é possível uma teoria da decisão positivista se for, aspas, uma teoria que encare os deveres dos juízes e a forma moralmente correta de tomada da decisão judicial como sendo uma aplicação estrita de normas positivadas, através de alguma forma de interpretação textual. Seja através do significado histórico, seja por meio de significado literal. Diz o que é a questão que nós discutimos hoje aqui. Quer dizer, as duas hipóteses que o próprio Thomas levantava. Ou você tem um princípio, e eu acrescento, ou você faz textualidade. Eu preciso de um modo para poder resolver aquilo que eu disse antes, tudo que pode gerar, inclusive, um positivismo jurisprudencialista, pelo qual eu substituo toda a cadeia normativa, vida do legislador, por decisões judiciais, inclusive contra a lei, que se transformam em direito, que por sua vez será descrito, e eu chego no paradoxo. Estou encerrando. Então, caso contrário, ficará um problema. Então, no plano da teoria, tudo é verificado e identificado, expungindo o joio do trigo. Ocorre que, na hora da aplicação, corre-se o risco de o juiz se insurgir contra esse produto da descrição e lançar mão dos seus próprios argumentos morais, misturando novamente o joio e o trigo. Ou seja, na descrição eu separo o joio e o trigo. Na aplicação eu misturo o joio e o trigo, e o joio come o trigo, faz fagocitose. Como eu tenho que descrever depois, eu estarei descrevendo o joio. O joio vira normativo e o joio vale. Teremos um direito joiado. Nesse sentido, é o perigo. Eu estou alertando sempre sobre esse problema, né? Nesse sentido. Né? Então, esse é o paradoxo que eu chamo. É evidente que determinados positivistas dirão, como Repto, nós vimos aqui, de que, o Bruno mesmo, de que eles não estão e nunca estiveram preocupados com a decisão, não é o caso do Bruno, mas os exclusivistas, e que tudo isso é que eu estou dizendo sobre os déficits na aplicação não lhes diz respeito. De novo, se o Repto do positivismo for nesse sentido, nele mesmo estará talvez a confissão na cisão entre descrição e prescrição. A resposta do positivismo pode ser metodologicamente correta, mas a teoria do direito talvez não se resuma só a um debate metodológico. Não foi por nada que o Bobbio classificou o positivismo em 3 aspectos. E vejam essa questão, eu vou ler uma passagem que eu cito do Bruno, eu cito ele umas 18 ou não sei quantas vezes aqui no dicionário, e com isso eu estou dizendo, as coisas que eu estou dizendo aqui, porque são importantes, eu reputo importantes, pelos estudos que todos estão fazendo, todos que estão aqui estão citados, de algum modo. Olha o que diz o Bruno, e essa questão, e por isso que nós estamos falando isso.
Diz o Bruno, o positivismo jurídico, mesmo nas suas versões seguidoras da tese da fonte social, como essa que ele sustenta, ora sustentada, que ele chama de juiz normativo, não nega que a argumentação do juiz muitas vezes é permeada por uma completa gama de princípios morais, tampouco que a atividade do magistrado, cuja função não se confunde com o teórico, ou seja, há uma divisão clara, incumbida de descrever o direito, pode ser uma atividade moralmente valorativa. Ou seja, o próprio Bruno admite que o juiz pode lançar mãos de argumentos morais, etc. Se pode lançar mãos de argumentos morais, a minha pergunta é, como que eu seguro isso, gente? Claro, eu tenho todo o aspecto de denúncia, identificação do direito, tenho um modo de dizer autonomia do direito, eu posso dizer que o direito ele tem uma natureza, ele não pode sofrer a fagocitose ruim, fagocitose na teologia é boa, mas aqui o direito sofre da moral e da política, e com isso ele acaba sendo refém da moral e da política. Ele já não é mais direito, porque se a moral corrige o direito, eu permito que a moral de algum modo corrija o direito, já não será mais direito. A minha pergunta será quem corrige a moral? Vamos buscar o direito para corrigir a moral, que por sua vez será corrigido pela moral, e nós chegaremos num ponto em que caímos num segundo paradoxo. Ou seja, aquilo que antes se colocava entre o joio e o trigo, em que o joio passa a ser o novo trigo, num segundo momento eu chego de buscar socorro para aquilo que vai fazer a correção daquilo que não poderia ter sido corrigido. E esse é o ponto. Conclusão. Afora o problema da impossibilidade de um ponto arquimediano e do paradoxo em que todos os positivismos, de algum modo, mais ou menos, inclusive o Kelsen, resvalam, o Kelsen acaba sendo uma espécie de vencedor disso, porque sabia que era impossível fazer o que hoje se tenta fazer. E até hoje, na medida em que ele resolveu o problema do paradoxo do cretense, ele soube identificar a diferença entre causalidade e imputação. Antes dele, Austin já foi, de certa forma, um descritivo. Não sei se pode-se falar que ele foi o primeiro positivista descritivo, não vou entrar nessa discussão. Inegavelmente, Kelsen foi e ainda é o positivista mais sofisticado até hoje. De novo, para encerrar mesmo, a importância do positivismo. Tenho enormes simpatias por tudo isso que foi falado aqui. Nós mesmos temos simpatias aqui, hermeneutas, e vocês mesmos já disseram hoje aqui, não fui eu, foi dito aqui, que algumas posições do Waldron e outras já se aproximam de algum modo de outras teorias. Quem sabe da própria hermenêutica. Então nós temos simpatia que se diga que é moralmente desejável que numa democracia aquilo que foi julgado pela maioria não pode simplesmente ser corrigido moralmente por uma atitude ativista ou alguma coisa desse tipo. Eu tenho enormes simpatias por isso. Minha luta, e como a de vocês todos, é tentar fazer esse controle. E, pessoalmente, então, eu gostaria que a tese de Raz, por exemplo, sobre a autoridade do direito, que é linda. O direito reivindica a autoridade. Não pode ser... Aquela questão ali da preempção é maravilhosa. Mas aí, ao mesmo tempo, eu desculpo, ele não obriga. Já pensou, André? O desastre, assim, o problema da sala a sala do cafezinho no recreio. Eu imagino, assim, o professor da teoria do direito chega lá e diz assim, estão falando em positivismo, porque você é um positivista? Aquela história toda, aí você chega assim, sim, mas o positivismo não obriga ninguém a aplicar a lei. Você será expulso? Você será expulso do intervalo, porque você está dizendo algo que nunca se disse, porque afinal você está dizendo que o positivismo não obriga. Claro, Bruno diria que de algum modo ele tem que obrigar. Eu compartilho com ele o desejo e a necessidade que seja assim. Eu não sei como, acho que nós vamos ter que encontrar. Eu acho que nós no Brasil estamos avançando muito. Nós temos condições de fazer coisas antropofágicas aqui.
Nós temos condições de construir teorias nossas aqui para resolver esses problemas, porque nenhum país do mundo tem ativismo e do modo como se aplica. Nenhum país do mundo a amante ganha metade da herança com base no princípio da afetividade. Nenhum país do mundo. Ah, não. Então, aí tem um problema. Se nós não conseguirmos construir um modo, positivistas ou hermeneutas, os vários dos dworkinianos da cepa, híbridos habermasianos, dworkinianos, hermeneutas, nós temos um prazo antes que a democracia acabe. Então nós estamos lutando contra o tempo. Nós estamos lutando contra o tempo. E eu estou conclamando. Nós temos que encontrar isso. Nós somos o terceiro mundo e darwinianamente nós temos muito mais exigências de demandas do que outros. E acho que esse é o nosso papel. Nós temos que ir para os nossos, entre aspas, laboratórios e trabalhar as condições de construir esse modo de resolver os gaps que cada teoria tem. Cada uma tem problemas. Uma viola a lei de Hume, outra não, outra tenta resolver, põe as duas coisas juntos, mas tem um problema sobre a questão da leitura moral, etc. Todos nós temos problemas. Então, como não existe uma teoria completa, uma Grundteoria, então é porque nós temos que construir alguma coisa para resolver isso. Então, portanto, o problema da decisão. Temos que nos preocupar com isso. Há que ter pretensão normativa. E a doutrina tem que voltar a doutrinar. Por isso que eu quero dizer a todos que estou muito feliz com esse encontro. Eu penso que, antes de tudo, nós temos, se não for por nada, vamos supor que as teorias fossem inimigas uma da outra, que não é o caso. Vamos admitir que sejam. Aí você usa uma outra submáxima leniana. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Tá certo? Aí nós temos que ir juntos para o ataque. Obrigado, felicidade a todos.